Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E chegamos à nossa aula 2 do projetinho do Papai Noel açucarado. Na aula 1 eu ensinei a vocês a fazerem a parte toda dos docinhos e hoje nós vamos fazer de fato o nosso Papai Noel. Então eu espero que vocês gostem do conteúdo, já não esqueçam de deixar aquele like esperto aqui, comentário de vocês e compartilhem o vídeo aí para que mais pessoas consigam ter acesso. Então, chega de papear, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula, hein? Vamos embora! Vamos começar a montagem pela perninha do Papai Noel. Então, você vai fazer uma costura de um lado, a costura do outro e vai deixar a linha sobrando nessas duas pontas. Aqui é o pontinho caseado, tá bom? Feche uma das pontinhas fazendo o pontinho alinhavo, que é aquele mesmo pontinho que nós utilizamos para fazer o fuxico. Depois de fechar essa primeira pontinha, nós vamos entrar com o enchimento. Pessoal, essa é uma das partes mais importantes de estruturação da peça. Então, coloquem bastante enchimento, não economizem, porque ela precisa ficar bem firme, tá bom? Depois de preencher bem a perninha, faça o ponto alinhavo do outro lado e vá colocando fibra até você sentir que ela ficou bem firme. Depois de finalizar o enchimento, é só você concluir a costura do pontinho alinhavo e fechar a abertura dessa perninha. Agora vamos para a montagem do bracinho. Comece aplicando um pouquinho de cola ali na parte de baixo da manguinha e encaixe no bracinho. Repita o processo do outro lado. Em seguida, aplique o detalhe da manguinha utilizando também a cola de silicone fria. Agora na parte de dentro, retire um pouquinho desse excesso do feltro nude, mas não tire tudo, porque esse feltro ele vai ajudar na estruturação do seu bracinho, tá bom? Para dar um charme nessa manguinha, eu vou aplicar aqui uma pérola dourada para que ela imite um botãozinho, mas você pode colar uma meia pérola depois ou costurar um botãozinho, o que você tiver aí de decoração. Depois de aplicar a pérola, nós vamos juntar as duas partes do bracinho para iniciar o caseado. Aqui nós vamos iniciar pela parte nude, que é a parte da mãozinha. Então, dê o primeiro ponto ali onde o bracinho ainda está dentro do feltro branco. Isso vai garantir que sua mãozinha não abra na hora de colocar o enchimento e faça o caseado normalmente até o outro lado. Dê o último ponto também ali onde o feltro nude ainda está dentro do feltro branco. Para arrematar, é só dar dois pontinhos em cima do último ponto que foi feito, entrar com a linha no meio da costura e sair um pouco mais à frente. Agora nós vamos fazer o caseado do bracinho, começando pelo topo e parando ali na parte de baixo para que possamos encher a mãozinha. Reparem que eu não cortei a linha branca. Por quê? Ela facilita agora aqui nesse processo. Você é só passar a linha ali para o outro lado, conforme eu estou mostrando aí no vídeo. Entra com a sua agulha ali na parte de dentro da manguinha do outro lado e comece o ponto caseado normalmente até o topo do bracinho, faça o enchimento e feche a sua peça. Para o arremate do bracinho, eu vou dar um pontinho em cima do primeiro ponto que foi feito e vou dar mais um pontinho à frente só para garantir que esse ponto não vai soltar. Entre com a agulha no meio da costura, saia em qualquer lugar da peça e corte a linha. Para o nariz, nós vamos utilizar um círculo de feltro, conforme vai estar descrito lá no molde para vocês, e fazer o pontinho alinhavo na borda.
Em seguida, nós vamos preencher com a fibra e puxar a linha para ver se a quantidade de fibra já é o suficiente para deixar o nariz redondinho. Aqui eu vou dar uma dica para vocês para fazer esse processo que é mais chatinho. Então, ó, eu vou dar um primeiro ponto aqui para poder travar essa linha e reparem que a abertura não está totalmente fechada. Vou ajeitar essa fibra bem certinha para dentro ali do nosso fuxico. Em seguida, eu vou repassar a minha agulha ali pelos pontinhos que já foram feitos, porque aí a fibra ela já está acomodada dentro do fuxico e vai ficar mais fácil a gente fechar essa abertura. Puxa a linha, dê o pontinho de arremate e aqui, ó, você pode ir dando pontinhos até fechar totalmente essa aberturinha, tá bom? Então, vá dando pontinhos e vá travando sua linha, que isso vai garantir um nariz bem redondinho. Modele um pouquinho esse narizinho e ele vai ficar prontinho. Agora eu vou dar aqui um rosado, eu gosto de utilizar a tinta de tecido, tá bom? Sempre tirando o excesso do pincel ali num pedacinho de feltro ou papel toalha e dando batidinhas até chegar à cor desejada. Mas aí você pode usar blush ou pozinho mágico que você tiver. A montagem da barba é bem simples, nós vamos começar por essa base, que é a parte maior, e você vai recortar 2 vezes no feltro, e nós vamos dublar. Aqui você pode utilizar a cola de silicone fria ou a cola quente. Então é só aplicar a cola e dublar essa parte da barba para que ela fique mais firme. E agora vamos aplicar as outras 2 partes, são as menores. Então, você vai posicionar a parte 2 ali na barba e vai aplicar a cola somente na parte de cima e vai repetir o processo com a outra parte da barbinha, que é a menor. Com isso, a barbinha estará pronta. E o bigode você vai repetir o mesmo processo de dublagem. Agora vamos para a montagem do gorrinho, que é bem simples também. Ele vai ser recortado assim, ó, espelhado. Você vai colar o detalhezinho do gorro ali na parte de baixo. Não aplique cola ali nas beiradinhas laterais, porque nós vamos passar a costurinha, ó. Em seguida, junte as 2 partes e faça o ponto caseado em toda a volta. O detalhe da pontinha do gorrinho é o mesmo molde do nariz. Nós vamos fazer também o fuxico, só não vamos colocar enchimento. E aqui eu recortei um retalhinho de feltro só para dar um acabamento aqui onde eu fiz a costura. Agora para as folhinhas, vocês vão recortar 3 vezes o molde. Aqui eu estou utilizando uma linha de costura verde num tom um pouco mais claro que o feltro. E vou fazer esse bordado mesmo, a mão livre aqui das ranhuras da folhinha. Depois de fazer esse bordado, eu vou colar essa folhinha sobre um outro feltro. Aqui eu estou utilizando um tom um pouquinho mais escuro e vou recortar deixando essa sombra desse verde mais escuro. E depois nós vamos unir essas folhinhas dando pinguinhos de cola quente nas pontinhas. E para finalizar, eu vou colar 3 meias pérolas vermelhinhas para dar aquele charme na folhinha. Aqui eu vou usar a T6000 para grudar, porque ela facilita bastante o trabalho. Para estruturar um pouquinho esse gorro, eu vou colocar um pouquinho de fibra, mas é bem pouquinho mesmo, tá, gente? Vocês vão ver até que eu vou tirar mais um pouquinho aqui mais à frente. Eu gosto de dobrar essa pontinha do gorro, mas se vocês quiserem, vocês podem deixar ela em pezinha, tá bom? Aí você vai ajeitando ali a quantidade de fibra. Depois cola ali o detalhe da pontinha do gorrinho e cole também as folhinhas ali na lateral do seu gorro. E aqui eu achei que o gorrinho ainda está muito gordinho, eu vou tirar mais um pouquinho de fibra. Agora vamos para a montagem do sapatinho. Aqui, gente, eu recortei 4 vezes no papelão Paraná, porque o meu papelão aqui eu não achei da estrutura mais grossa, tá bom?
Mas se você tiver um pouquinho mais grosso, podem ser só 3 vezes, conforme eu coloquei no molde. E aqui eu vou utilizar a cola de silicone fria para juntar essas partes do papelão. E depois nós vamos utilizar também a cola de silicone fria para unir o feltro ao papelão. Enquanto a sola seca a colagem, vamos fazer aqui o nosso sapatinho. Então, você vai juntar essa parte de trás e vai fazer o ponto caseadinho. Em seguida, junte o sapatinho na sola, encaixando ali pela parte de cima. E vamos fazer o ponto caseado em volta. Lembrando que a parte da frente da sola, ela é um pouquinho mais larguinha do que o calcanhar, tá bom? Então, faço o pontinho caseado em volta e nós vamos aqui preencher com um pouquinho de fibra só para arredondar essa frente do sapato. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem deixar essa linha aqui do caseado para dar o acabamento depois, mas se cortar também não vai atrapalhar, tá bom? Então, o detalhe do sapatinho aqui é só recortar essa tira de feltro que vai estar no molde e unir utilizando a cola quente, conforme eu mostrei para vocês aí. A montagem da calça, ela é bem simples, vocês vão ver aí, tá bom? Eu já adiantei aqui a aplicação dos bolsinhos, da braguilha, para vocês verem que é bem simples. Então, ó, você vai aplicar um pouquinho de cola só para posicionar as peças no lugar e vão passar o pontinho alinhavo ali nas laterais. Aqui eu estou utilizando a linha caramelo para dar uma cor de destaque. E depois de fazer as aplicações, nós vamos colar esse detalhezinho na barra da calça. Depois de colar esse detalhezinho da perninha, faço o ponto caseado nas laterais e na parte de baixo ali da calça do gavião. Eu deixei uma tirinha de feltro aqui para vocês verem mais à frente, mas é opcional só se vocês quiserem, tá bom? O cinto também é bem simples, é só recortar a medida. E para a fivela eu estou utilizando aqui um feltro onde eu fiz a aplicação de cola glitter dourada. Colhe o detalhe menor sobre a fivela e vamos finalizar essa parte. Então, a calça, depois de caseada, ela vai ficar dessa forma. Vamos para a montagem do colete. A parte de trás é recortada uma vez no feltro simples e a parte da frente é dividida nessas duas partes aí que eu estou mostrando para vocês. Na parte de dentro e na parte de baixo do colete, você vai aplicar a cola bem rente ao recorte. Na parte de fora, onde vai a costura, você vai aplicar essa cola um pouquinho mais para dentro, deixando a borda livre. Agora cole encaixando sobre a outra parte do colete para que fique bem certinho. E retire o excesso de feltro ali da lateral de fora. Dobre a gola seguindo o desenho e faça o pontinho alinhavo para segurar no lugar. Você pode usar o pontinho atrás se preferir também, mas aqui eu usei o pontinho alinhavo mesmo. Aqui também eu vou fazer a aplicação da pérola dourada, a mesma que eu apliquei lá no bracinho, para dar um charme nesse colete. Depois de aplicar as pérolas, você vai juntar as partes do colete e passar o ponto caseado nas laterais. Aqui vai ter um detalhe, ali na parte de cima onde tem essa golinha vermelha, faça o pontinho por baixo da gola para que ele fique bem discreto, escondidinho e sua peça fique bem acabada. E em seguida é só fazer o ponto caseado normal nas laterais. Agora vamos à montagem do corpinho. Lá no molde vai estar dividido dessa forma, então você vai fazer a montagem utilizando a cola de silicone. Na parte da frente você vai aplicar nessa partezinha em V e vai encaixar, e na parte de trás você vai aplicar na parte de cima e encaixar no pescocinho. Aqui a estruturação eu vou mostrar para vocês de duas formas.
Uma é com palitinho de churrasco, você corta ali num tamanho que fique ideal para o seu corpinho, aplica cola quente e vai enrolando esse palito no feltro. A outra, eu utilizo só o feltro mesmo, estruturando com a cola quente. Então, você vai aplicando a cola e vai enrolando esse feltro. Aqui você pode caprichar na cola, tá bom? Então, essa segunda opção aqui, gente, eu uso quando a pessoa tem criança em casa e tudo mais, mas as minhas peças, elas são somente decorativas, então eu costumo deixar isso bem claro para as minhas clientes, tá bom? Então, aqui eu vou utilizar o de palito mesmo. Mas aí lá, o rolinho de feltro, depois de finalizar, você vai aplicar a cola ali no centro e vai dobrar esse canudo, então ele vai ficar bem firmezinho. Aí você vai colar ali na parte de dentro do corpinho e vai fazer a sua costura, tá bom? Só lembrando que eu só uso isso quando tem uma criança em casa e tudo mais. Só lembrando que as peças de feltro eu uso somente para decoração, tá bom? Então, depois de colar o rolinho ali com palito na parte de trás do corpinho, vamos fazer o ponto caseado. Aqui, o primeiro pontinho, você vai pegar tanto o feltro do pescoço quanto o canudo e dê 2 pontinhos para travar bem essa linha. Em seguida, faça o ponto caseado normalmente. Vá com o ponto caseado até ali embaixo, onde o feltro nude, ele passa por baixo do feltro branco e arremate exatamente como fizemos lá no bracinho. E agora, para iniciar a costura no feltro branco, você vai passar com a sua agulha ali, ó, no feltro branco e vai pegar a última argolinha que você fez no feltro nude. Isso vai ajudar com que a sua peça não abra na hora do enchimento. Daí é só continuar o ponto caseado normalmente até o outro lado. Agora vamos fazer o enchimento. Comece o enchimento das suas peças sempre pelas laterais, empurrando a fibra contra a costura. Isso vai garantir um acabamento bem bonito para o enchimento da sua peça. Então, eu fui enchendo e fui costurando ali, diminuindo a abertura e colocando o enchimento. Esse processo de ir costurando e enchendo aos pouquinhos vai garantir um acabamento bem legal. E a troca de linha desse lado, ela vai ser diferente, porque aqui nós fechamos todo o feltro branco. Então, você vai passar a sua agulha já com a linha nude pela última argolinha que foi feita no feltro branco, trava a linha e continua o seu ponto caseado normalmente. Aqui eu finalizei a costura do pescoço e agora nós vamos terminar o enchimento. Então, aos pouquinhos, você vai colocando fibra até deixar esse pescoço ele bem cheinho e bem firme. Gente, é importante que o corpinho ele fique bem firme para garantir a estabilidade do seu bonequinho, tá bom? Então, não economiza na fibra. Comece a cabeça do Papai Noel fazendo a marcação dos olhinhos. Então, você vai furar o gabarito com uma agulha e vai fazer a marcação com a caneta fantasminha. Colhe a franjinha utilizando a cola de silicone fria, aplicando sempre ali nas pontinhas com muito cuidado para não vazar. E vamos colar também a parte de trás aplicando a cola ali no feltro nude, na bordinha só de cima. Antes de fazer o caseado, faça o pontinho alinhavo para fazer a separação das orelhas. Lá no molde vai ter o gabarito para vocês. Em seguida, nós vamos fazer o ponto caseado em todo o feltro nude, começando e terminando sempre onde o feltro nude ainda está embaixo do feltro branco. Depois faço caseado no feltro branco, começando no topo da cabeça até uma das laterais, arremate a linha e faça do outro lado, deixando a abertura na parte de cima para o enchimento. Siga as mesmas informações que eu passei para você sobre o enchimento lá do corpinho. Vamos começar a montagem do Papai Noel unindo as pernas ao corpinho. Comece aplicando a cola quente no topo da perninha e pressione no corpinho até a secagem total da cola. Ela ficará assim, bem presinha. E agora nós vamos fazer aqui o pontinho invisível. Estou usando a linha de costura comum mesmo, porém com 4 perninhas na agulha. Então, você vai dar o primeiro pontinho e vai seguir fazendo o pontinho invisível em volta de toda essa perninha.
Faça o ponto de arremate ali utilizando o ponto caseado da perninha e arremate a linha. E você vai repetir o mesmo processo do outro lado. E agora vamos encaixar a cabeça. Então faça a marcação ali da altura do pescoço e vá medindo a abertura aos pouquinhos sempre, para que essa abertura não fique muito grande. Abra caminho na fibra utilizando a tesoura, aplique a cola quente na abertura e encaixe o pescoço. E aqui eu também vou fazer o pontinho invisível na união aqui do pescoço com a cabeça, para deixar essa peça bem firme. É o mesmo pontinho utilizado lá na perninha. Faça o ponto em volta de todo o pescoço e arremate ali na parte de trás. Agora vamos fazer a profundidade dos olhinhos. Então aqui eu vou travar a minha linha na parte de trás da cabeça e vou fazer o pontinho atrás, seguindo a marcação que nós fizemos ali com a caneta fantasminha. Então, você vai dando pontinho e vai puxando essa linha para que ela aprofunde essa marcação. Então, agora apague a caneta fantasminha com o bico da pistola de cola quente e vamos colar os olhinhos. O molde vai estar lá no material para vocês. E aqui eu vou fazer a colagem utilizando a cola de silicone fria. Agora vamos colar as sobrancelhas. Aqui eu estou utilizando a cola quente mesmo, para que ela seque mais rápido. É só colar com cuidado que não tem problema. E vamos fazer as bochechas. Aqui é o mesmo processo que eu fiz lá no narizinho, no início. Então, você vai aplicando a tinta, limpando o pincel e aplicando ali com batidinhas. Aqui eu só botei a barbinha para medir mesmo a altura da bochecha. Eu deixei lá no molde para vocês uma opção de gola, mas se vocês não quiserem colocar, não tem problema. Visivelmente, assim, na peça não vai dar para visualizar, mas se a pessoa levantar a barba, quiser olhar detalhes, ela vai ver essa golinha. Então, fica aí opcional para vocês, tá bom? Eu gosto sempre de colocar detalhes na minha peça porque eu acho que agrega valor, mesmo que esses detalhes não fiquem visíveis ali logo de cara nas peças, mas eu gosto sempre de colocar. Agora vamos aplicar a barbinha, veja a posição certinha, aplique a cola quente ali na parte de cima e encaixe no rostinho e pressione até essa cola secar totalmente. Vamos aplicar agora os óculos, eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço. Então eu uso esse arame para artesanato, que é um arame bem maleável, você encontra em várias cores. E eu vou usar essa garrafinha aqui, a tampinha dela como molde. Você pode usar qualquer coisa aí que você tenha que deixe o formato redondo. Então, vocês vão ver aí que o processo é bem simples. Eu faço a primeira argolinha, meço a distância e faço a segunda argolinha. E depois é só cortar o excesso com uma tesoura. Posicione o óculos no rostinho do Papai Noel e vamos fazer 2 pontinhos aqui. Um na partezinha de baixo ali para dar uma segurada. E um outro pontinho um pouquinho mais acima ali pegando a lateral. Esses 2 pontinhos já vão ser o suficiente para segurar os óculos. Depois é só repetir o processo do outro lado. Vamos colar também agora o bigode. E em seguida vamos colar o nariz. Então você vai aplicar a cola ali na parte de trás, vai posicionar e vai pressionar bem esse nariz até a cola secar totalmente. E vamos aproveitar também para colar o cabelinho da parte de trás. Agora vamos vestir o nosso Papai Noel, começando pela calça. A calça aqui, gente, é só vocês irem colocando com cuidado, um pouquinho de paciência que ela sobe, tá bom? Ela fica certinha no corpinho dele. Prontinho, ela fica bem certinha.
E agora vamos dar um pinguinho de cola ali na parte da frente e um pinguinho de cola na parte de trás, só para ela ficar no lugar. Agora vamos colocar o cinto. Você vai fazer o acabamento ali na parte da frente. Faça toda a volta e quando chegar na parte da frente novamente, recorte um pouquinho o excesso ali do feltro e finalize a colagem. Cole a fivela, cobrindo ali a emenda do cinto. Agora vamos vestir o colete. Encaixa, puxa ele bem certinho para que ele fique bem encaixadinho ali na voltinha do corpinho, ele vai ficar bem justinho. E vamos dar um pinguinho de cola quente em cada lado do colete, só para segurar ele ali no lugar, é só um pinguinho mesmo. Aqui, gente, é a tirinha que eu falei para vocês um pouquinho antes. Então aqui eu vou fazer uma passagem do cinto. Então você vai ver ali o tamanho, vai recortar. Eu só vou colocar aqui na frente mesmo. É aquele mesmo detalhe da gola, não vai ficar visível, mas se a pessoa levantar o coletinho, ela vai ver que tem esse detalhe ali da passagem do cinto. Agora vamos colocar os sapatinhos. Puxa a calça ali um pouquinho para cima para poder te auxiliar nesse processo. Você vai colocar a cola quente bem centralizada, com muito cuidado para essa cola não esparramar. E vai encaixar a perninha do Papai Noel e esperar a secagem dessa cola. Em seguida, nós vamos finalizar o preenchimento do sapatinho com a fibra. Então, apoie o seu Papai Noel com esse pezinho firme em algum lugar e vá preenchendo com a fibra até esse sapatinho ficar bem gordinho. Ele tem que ficar bem cheinho. Essa parte da frente do sapatinho você pode empurrar para dentro, conforme eu estou fazendo aí no vídeo. E para dar mais firmeza, eu vou fazer o pontinho invisível em volta aí desse sapatinho e da perninha. Faço o arremate na parte de trás, utilizando o ponto caseado que já foi feito anteriormente. E vamos agora colar a faixinha de acabamento na parte de baixo. Então é só ir aplicando a cola e ir passando a faixinha em volta do sapato. Chegando na parte de trás, corte o excesso de feltro e eu vou utilizar essa sobra de linha aqui do ponto invisível para fazer o pontinho caseado unindo essas duas partezinhas, né, de união aí do acabamento do sapato. Depois é só repetir o mesmo processo lá no outro pezinho. Vamos agora colar os bracinhos. Então, esse primeiro bracinho eu vou aplicar um pouquinho de cola quente ali na parte de cima, pressionar no corpinho até a secagem total. E vamos colar a bengala ali atrás do ginger antes de encaixar. Feito isso, posicione o ginger no braço do Papai Noel, conforme eu estou mostrando aí para vocês no vídeo. Aplique um pouquinho de cola ali no braço e pressione o ginger até a cola secar totalmente. E aplique também um pouquinho de cola ali entre o ginger e a barba para que ele fique bem presinho. Para fixar o pirulito no outro bracinho, eu vou fazer um furo aqui com o meu agulhão. Vou abrir bem e vou encaixar o palito ali para ver se está tudo certinho. E vou usar aqui a T6000 para fazer a colagem. Ela tem esse biquinho fininho, então facilita ali na aplicação da cola. Agora vamos fixar o bracinho no corpo. Então aplique um pouco de cola quente, posicione no corpo e pressione até a cola secar totalmente. E em seguida vamos passar o pontinho invisível para poder dar mais firmeza nesse bracinho. Depois de finalizar a costura, vocês vão ver que o bracinho ele vai ficar bem firme e bem bonitinho no lugar. Agora vamos colocar o gorrinho, que não tem muito mistério, é só aplicar a cola ali na parte de dentro, com bastante cuidado para não vazar, encaixar na cabeça
E pressione sempre, gente, até a cola secar, tá bom? E aqui eu fiz pontinhos de luz utilizando a tinta de tecido na cor branca, o cabinho do pincel e o meu agulhão. Esse Papai Noel vai ficar de pé, pessoal, se vocês utilizarem ele em uma base estável, tá bom? Não pode ser uma base que balance. Aí você pode também aplicar aqui uma base. Essa basezinha eu fiz com 2 camadinhas de papelão paraná, 2 de feltro, uni tudo com a cola de silicone free e fiz o ponto caseado em volta. E depois colei o bonequinho com a cola quente na base, tá bom? Aí vai ficar a critério de vocês. Então essa daqui é uma outra opção de Papai Noel que eu fiz com tecidinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui e se inscrever no canal. E eu espero vocês no próximo projeto, hein? Tchau, tchau!